Professor inventaram que a gente tem que fazer um trabalho sobre lendas gaúchas aí. Não tá rendendo esse trabalho. Que história vocês pegaram? A gente pegou o tal do Cepé Araju. Ah, tá. Como assim, tá? Estudei isso na quarta série. Tá. Dá uma ideia aí. Qual é? Tá ficando velho mesmo, hein? Não lembro daquela maquete que a gente fez? Maquete. Tá, maquete eu lembro. Mas história, assim, eu não lembro. Eu sei que eu fiz a maquete contigo. Tem até filme dessa história. Foi uns 100 anos depois dos padres jesuítas chegarem na região e na época os índios guaranis eram os mais ricos do sul. Foi dinheiro a coisa então. Isso aí. Ele liderou uma galera de guerreiros contra os exércitos portugueses e espanhóis que vieram para expulsar os índios e jesuítas das terras, que ficam ali perto da fronteira, sabe? Ah, tá. Para vocês terem uma ideia, as missões guaranis tinham o maior rebanho de gado de todo o continente, milhões e milhões de cabeças, além de uma enorme área de produção agrícola. Em toda a América, os povos que já habitavam aqui e os colonizadores europeus brigavam pelo espaço e terras. Aqui pelo sul, os índios guaranis e os jesuítas entraram em comunhão. Os jesuítas, com sabedoria, falavam de Deus, do amor, do bem e da justiça. O povo guarani recebeu tão bem esta mensagem que eles abandonavam suas crenças em nome de uma nova fé. Foi uma experiência única na história da humanidade. Em nenhum lugar na história das colonizações, nativos se curvaram de tal maneira a uma nova fé e novos costumes tão pacificamente. Dessa história que surge esse herói de um povo, esse santo popular, o São Cepé. Naquela época, os índios também eram escravizados pelos colonizadores. Eles buscavam abrigo e proteção nas vilas dos jesuítas, que eram conhecidas como reduções. Os que eram criados lá, por serem mais civilizados e instruídos, muitas vezes eram capturados pelos portugueses para serem escravos. Olha só, ele era órfão de pai e mãe e nasceu em São Luís Gonzaga, mas foi criado em São Miguel. Quando ele nasceu, os portugueses e espanhóis já brigavam há muito tempo por uma faixa de terra onde os índios já viviam. A história é que ele era um índio valente e muito educado. Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que passava toda aquela região para o domínio de Portugal, e os índios deviam sair de lá. Mas eu fico indignado com essas histórias. Como é que os caras vinham de fora e tinham que sair de casa, das terras deles, porque os outros se achavam dono de tudo que tinha no lugar das pessoas? Dá pra dizer que o povo guarani era bastante valente, mas quando eles tinham contato com os padres, eles aprendiam a esculpir, cantar em coral e até tocar violino. Mas me diz uma coisa, o que é uma lenda? Uma lenda? Lenda é uma história ou história que passa de pai para filho, que parte é real e parte vai sendo aumentada por quem conta. Na lenda do Cepé, conta-se que ele tinha um sinal, uma cicatriz na testa, que brilhava no escuro quando ele estava guerreando. Na real, ele era um líder no povo dele, né? Ele acho que cansou dessa história de levar os familiares e os parentes como escravos e resolveu chutar o balde e brigar. Até hoje os índios brigam no Brasil inteiro por direito às terras deles, né? Que eles foram expulsos. Os governos espanhol e português enviaram seus soldados para acabar com os índios. Eram muitos soldados. Mas isso é uma baita covardia. É mesmo. Aqui diz que no dia 7 de fevereiro de 1756, cerca de 1.700 guerreiros guaranis liderados por Cepé foram derrotados por um número maior de soldados portugueses e espanhóis. Cepé morreu no combate e, como diz a lenda, o sinal que ele tinha na testa virou um facho de luz da terra para o céu e se espalhou em forma de estrela, formando o Cruzeiro do Sul. Olha só. Ele é um herói,
Não porque o nome dele é o mais lembrado nessa luta, mas pelo ideal que permanece vivo dentro do povo dele. Ele é chamado de São Cepé porque o povo dele considera ele um homem santo, um cara que deu a luta lutando pelo seu povo, para o povo não ser escravo e pelo direito de ter e preservar as suas terras. Em reconhecimento à sua luta e aos seus feitos, no dia que comemorou-se os 250 anos de seu falecimento em combate, Cepete Araju recebeu a justa homenagem e teve o seu nome inscrito ao lado dos ilustres brasileiros, como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont e Dom Pedro I, entre outros. E o seu ideal de luta continua vivo.